Em tempos de Olimpíadas, nada melhor do que fazer boas analogias para exemplificar lições que todo fundador de startup precisa carregar consigo. E hoje eu vou te explicar por que você e a sua empresa não podem agir como atletas que vivem de whey protein. No curto prazo até pode dar certo, mas no médio e longo prazo certamente você não vai ter bons resultados. Eu vou explicar tudo isso para vocês no nosso vídeo de hoje. Uma startup ela nada mais é do que um conjunto de verticais, um conjunto de atividades e elementos que se estruturam para gerar receita, para construir soluções para o mercado, atender cada vez mais clientes, sempre numa proposta mais escalável, mais repetível, que possa proporcionar um crescimento acelerado, mas que também precisa de uma estrutura sólida, né? Uma base sólida para esse crescimento acelerado. Essa base sólida envolve vários aspectos. Desde a saúde financeira da empresa, você não pode gastar mais do que você entra na empresa, né? Pelo menos não se você não tiver captado investimentos. Mas você não pode gastar mais do que entra, você não pode fazer as coisas sem formalizar aquilo juridicamente falando, então assinar contratos com colaboradores, com clientes, fazer um ajuste societário, formalizar um acordo de sócios. Se você vai captar um investimento, você precisa ajustar aquilo com o seu investidor, definir regras e estruturas que funcionem. Do ponto de vista contábil, você tem que fazer um planejamento, você tem que entender até onde a sua empresa pode permanecer no Simples Nacional, a partir de qual momento ela vai para um lucro presumido, lucro real. Tudo isso faz parte da burocracia, digamos assim, que constitui a essência de uma empresa. E startups são empresas como qualquer outra. E no ambiente de juros altos, ou mesmo quando o mercado está um pouco mais apertado, com pouca liquidez, com pouco capital disponível para investimentos, como a gente tem visto nos últimos anos aqui no Brasil, é normal que os empreendedores acabem ficando com medo, com receio, né? Mas peraí, será que eu vou conseguir ter sucesso no mercado num ambiente tão insípido, né? Tão difícil de crescer? A verdade é que, num cenário ideal, você deveria crescer sem precisar de qualquer tipo de recurso externo. Quando a gente tem ambientes de crise ou situações um pouco mais difíceis, é normal que os fundadores precisem olhar para dentro de casa, precisem olhar para aspectos fundamentais da empresa, que são aqueles que eu mencionei, que constituem a essência de uma empresa, né? Desde a parte de clientes até a parte de burocracias. E aí você vai ter que olhar para isso para poder fazer a sua empresa funcionar sem precisar de suplementos constantemente. Aqui entra a analogia que eu quero trazer para vocês hoje. Um atleta olímpico jamais vai chegar numa Olimpíada, depois de 4 anos de treinamento, se ele viver à base de whey protein e creatina. Obviamente são suplementos muito importantes para desempenho, para melhorar a sua força, melhorar a sua velocidade, sua agilidade, mas ele jamais vai conseguir viver apenas daquilo. Ele só consegue chegar numa Olimpíada porque ele tem vários conjuntos de fatores que se somam para que ele possa ter uma performance alta numa competição de altíssimo nível, que são as Olimpíadas. Então, se a gente parar para pensar, um atleta ele vai ter que comer carboidrato, ele vai ter que comer proteína todo dia, arroz, feijão e carne todo dia, vai ter que comer vegetais, vai ter que estar com o intestino funcionando 100%, vai ter que manter a sanidade mental, porque é muita pressão, tem que fazer terapia, tem que buscar profissionais para ajudar ele, tem que buscar um nutricionista para preparar a alimentação, tem que buscar um treinador para poder preparar fisicamente ele para uma competição, tem que treinar todo santo dia para conseguir a excelência naquilo que ele faz. Uma startup não é diferente. A startup, diferente de uma empresa tradicional, ela está sempre exposta a um ambiente de constante pressão, porque ela está num ambiente de crescimento acelerado, geralmente com um desafio de desenvolver soluções no mercado onde ainda não há soluções parecidas, né? Ou no mercado onde não há uma regulamentação muito clara, ou mesmo soluções que você ainda precisa validar com o próprio cliente. O próprio cliente não sabe que precisa daquilo. Você não sabe se aquilo que você idealizou vai ser importante para o cliente final, se ele vai ter disposição para pagar por aquilo. Por isso que a gente fala muito de validação em startups. Então, startups, diferente de uma empresa tradicional, que poderia tranquilamente desenvolver seus negócios ali no modelo mais antigo, mais tradicional de negócio, aqui em startup não. Aqui a gente tem que buscar um perfil de negócio diferente, que se propõe a um crescimento acelerado e que exige uma constante preparação. O empreendedor em uma startup, diferente de um dono de supermercado, por exemplo, de um dono de uma loja de sapatos, o fundador de uma startup precisa estar constantemente alerta aos elementos que constituem a empresa e fazem ela crescer de forma acelerada e segura.
Não adianta você ficar refém de suplementação. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ficar o tempo todo buscando investimentos, buscando investidores. Eu preciso captar, senão eu vou morrer daqui a pouco. Obviamente, investimentos vão fazer parte da jornada da empresa. Eles vão se encaixar dentro da estrutura da empresa, da jornada dela, para um crescimento acelerado. Mas antes de captar investimento, você precisa ter algo sólido, até mesmo para ser atrativo para o investidor. Num ambiente com pouca liquidez, com pouco capital disponível, a sua empresa tem que se tornar um ativo interessante. E você não vai conseguir isso se você ficar o tempo todo usando a sua energia como fundador para captar investimento. Comece a olhar para dentro e ver o que você pode melhorar na sua estrutura para alcançar melhores resultados financeiros, jurídicos, do ponto de vista regulatório e adequação, e também de crescimento. Ou você constrói uma avenida de crescimento a partir de produtos e serviços que os seus clientes realmente querem comprar de você, querem adquirir, construindo uma comunidade, construindo um ambiente onde a sua marca se torna top of mind, né? Quando se trata de uma solução específica, as pessoas vão lembrar dela. Você não vai conseguir sobreviver no mercado no longo prazo. Empresas que captam investimento não é sinal de sucesso. É muito legal colocar num press release, mandar para a imprensa, colocar na mídia, startup capta X milhões em investimento. Isso não é sinal de sucesso. Nós temos vários exemplos de startups que captaram muita grana, rios de dinheiro e não deram certo. Então, o segredo não está em captar investimentos. Captar investimentos tem que ser parte da tua estratégia para crescimento acelerado, para expansão. Mas antes disso, você tem que fazer o seu dever de casa, que é o que um atleta olímpico faz antes de ir para uma Olimpíada. E ele não faz isso um mês antes de ir para a Olimpíada, ele faz isso ao longo de muito tempo. São 4 anos trabalhando arduamente com um conjunto de vários fatores que vão ajudar ele a ter uma performance alta nas Olimpíadas depois de 4 anos, para ficar 20 minutos lá numa luta de judô para conseguir uma medalha. Você, como fundador de startup, tem que se ver desse modo. Startups são empresas de alta performance em todos os sentidos. Pressão constante, crescimento acelerado, ambiente disruptivo, incertezas econômicas, incertezas de mercado que podem surgir. E você, como fundador, se não tiver essa antena ligada e essa postura de olhar esses elementos fundamentais que vão fazer a sua empresa performar, não adianta captar dinheiro no mercado. Não vai dar certo. Ponto. Ou você vê a sua empresa como uma empresa de alta performance de elite, ou você vai empreender com qualquer outra coisa que não seja uma startup. Esse é o meu recado de hoje para vocês, espero que tenham gostado. Eu vim mais como um desabafo, aproveitei o timing post aí das Olimpíadas. Eu gosto muito dessa analogia do atleta, porque eu acho que ela significa muito, ela exemplifica muito o modo como o fundador de uma startup deve se portar. E se você busca profissionais, busca ajuda para conseguir montar a tua empresa do ponto de vista jurídico, contábil, financeiro, estamos aqui à sua disposição. Aqui na Safe nós temos não somente a parte contábil, financeira, mas também a parte de estruturação jurídica de modelos de negócio, de compliance realmente, para que a tua empresa possa estar pronta, ter bases sólidas para um crescimento saudável e com foco na longevidade. A sua empresa não pode morrer na praia. Você tem que fazer ela viver, sobreviver bem, pelo menos até o seu êxito. E a nossa proposta aqui com o nosso trabalho é justamente essa. Se você tiver curtido esse vídeo, deixa o seu curtir, senta o dedo aí no curtir, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos como esse e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!